Estamos aqui assim, numa tarde fantástica na Ilha das Flores, onde, uma vez mais, a Costa Ocidental vai tentar levar a todos um pouco de um ser humano que tem vários amores na sua vida cotidiana. O Vasco vai-nos começar por dizer, se achar por bem, onde é que nasceu e como foi a sua infância lá naquela altura. Pronto. Eu nasci no Faial, na freguesia da Matriz, concelho de Horta, mas nasci no Faial apenas por força e imposição de ser obrigatório nos anos em que eu nasci. Os partos eram feitos no hospital da Horta. Eu sou do Pico, considero-me picaroto, não picoense, porque aprendi ao longo do tempo a distinguir as coisas. Para mim, picoense é aquele que nasce no Pico, tem naturalidade do Pico. Picaroto é um estado de alma. Quando se sente a ilha, é-se picaroto independentemente de ter nascido noutro sítio qualquer. E, portanto, eu, apesar de ter naturalidade faialense, sou picaroto de alma e coração. Desde pequenino que vivo no Pico, mais propriamente na Candelária do Pico, uma freguesia do concelho da Madalena, que dista cerca de 8 km do centro do concelho, do centro da vila, uma freguesia dedicada sobretudo à agricultura e com uma tradição fantástica, um legado fantástico em termos de música, mais especificamente em termos de instrumentos de corda tradicionais. Muito bem, Vasco, mas antes de entrarmos nessa, como eu falava há pouquinho, uma das paixões, vamos esmiuçar, se o Vasco assim permitir, como é que foi a sua infância. Portanto, já naquela altura o trabalho era, digamos, obrigatório desde criança, ou havia alguma facilidade, alguma folga, digamos, para também se brincar? Conta-nos um pouquinho. Não, eu nasci em 76, portanto tenho 42 anos e já nessa altura já havia alguma diferença dos tempos mais antigos. Já havia mais alguma facilidade, mais alguma liberdade. Já nasci em 76, já após a Revolução, e portanto na minha freguesia as crianças já tinham liberdade, já brincavam muito. O trabalho, digamos assim, da terra, da agricultura, não era assim muito marcante e já estava a cair em algum abandono. A agricultura na minha freguesia era muito marcada pela viticultura e ainda neste momento deve ser das freguesias do Pico a que produz mais uva e consequentemente mais vinho. Portanto, tem uma viticultura, uma intensidade de atividade vitícola muito marcante. E eu cresci nesse meio, no meio da uva, no meio dos currais de pedra, no meio do vinho. O meu avô era vinhateiro e produzia muitas pipas de vinho todos os anos, e também foi a partir daí que me levou a se ingrar profissionalmente na área que também desempenho. Foi a partir dessa experiência de vida que tive com o meu avô, com a minha família, a parte da viticultura e da enologia. Já agora, e mantendo a presença do seu avô e da sua família, bem como também desse legado, havia aguardente também produzida na família? Muito vinho e muita aguardente. Inclusivamente ainda temos instalações da família que se compõem por uma adega e com um alambique anexo, e portanto fui criado nesse meio de ver a bica a correr, a aguardente a sair e de ver o vinho a fermentar, cheirar o bagaço da uva em fermentação. São memórias que são saudosas e que são gostosas. Eu vou ter que lhe perguntar, obviamente que não sei qual será a resposta, mas entre o vinho e o bagaço do Pico, qual é aquele que o satisfaz mais? Ou ambos o satisfazem nas alturas de vida? Eu acho que todos têm o seu lugar. Não só o bagaço, a aguardente bagaceira, como uma das aguardentes que teve uma grande expressão no Pico antigamente, que era a aguardente de figo. O Pico era conhecido por ter muitas figueiras e produzir muito figo exatamente para a produção da aguardente. E o vinho, não só o vinho tinto, mas sobretudo o nosso vinho branco, das nossas castas nobres,
E não podemos esquecer também os vinhos licorosos que navegaram além-mar e que foram descobertas garrafas, inclusivamente, nas caves dos czares da Rússia, no Vaticano, em toda a América do Norte e Sul. Portanto, são vinhos com tradição, com história e de elevadíssima qualidade. Falou aí num assunto que é a figueira e os amorosos e belíssimos figos que o Pico produzia. A minha questão é, ainda se produz, ou seja, a terra ainda produz muito figo no Pico ou nem tem? Ainda produz, não com aquela quantidade do passado, logicamente. O Pico é uma ilha com grande aptidão para a produção de frutas, não só do figo, não só da uva, mas de todas as frutas. E tem uma aptidão principalmente na zona de formação geológica mais recente da ilha, que é a zona junto à montanha, aquela fronteira que fica junto ao Faial, entre o aeroporto, ou seja, Santa Luzia, e a freguesia de São Mateus. Porquê? Porque é uma formação geológica muito recente e o solo é muito inóspito por ser muito jovem e não produz cereais, é muito fraco em termos de pastagem e, portanto, é uma zona da ilha que é própria, propícia à produção frutícola. E o figo naquela zona, realmente condições excelentes para a produção. Uma zona seca, sol seco, onde muito com exposição elevada ao sol e, portanto, as frutas gostam disso. O figo, no passado, principalmente na freguesia de Santa Luzia, havia uma zona extensa de produção de figo, que realmente sim, essa era quase toda para aguardente. Neste momento, só alguns, digamos, teimosos persistem em produzir figo para a produção de aguardente para que não caia no esquecimento. O forte neste momento passa pela produção de uva e ultimamente tem havido uma recuperação fantástica efetuada a todos os terrenos que entretanto tinham sido abandonados no passado por força das doenças e das pragas que aconteceram. E portanto tem havido um esforço enorme, um esforço hercúleo de agentes do Pico e tem-se conseguido recuperar nos últimos anos extensas áreas de produção vitícola, quadriplicando mesmo a área em produção que havia aqui há uns 15 anos atrás. Foi um tema apaixonante que é a fruta, aquilo que a Mãe Terra produz e que com mais ou menos trabalho necessário por parte do ser humano é produzido pela Mãe Natureza com uma perfeição impressionante. Mas, acabada a escola primária, nessa altura o Vasco já tinha ideia do que é que queria ser quando fosse grande, ou foi por aí que começou a decidir-se? Fala um pouquinho sobre isso. Eu nasci, por sorte, no seio de uma família em que não tive grande hipótese de escolha, ou seja, foi-me formatado, digamos assim, desde pequenino, que a minha missão era estudar e fazer um curso superior. Portanto, não houve aqui lugares para dúvidas. Eu fiz o percurso da escola primária, fiz o percurso do secundário, sempre a pensar que o intuito e que o objetivo era ingressar na universidade. Na altura, no meu concelho, apenas se estudava até o 9º ano, e, portanto, a partir do 9º ano e com 15 anos, fui para a ilha vizinha, fui para o Faial, para estudar o 10º, 11º e 12º. Filo na área das biologias e das ciências, porque era a aptidão que tinha. Eu sempre tive aptidão para as matemáticas e para a parte de ciências e biologia, e, portanto, foi com naturalidade que ingressei nessa área. Depois, quando cheguei ao 12º ano, para ir para a universidade, foi quase naturalmente, atendendo ao passado que tinha, atendendo às raízes que tinha da viticultura, da enologia, foi com naturalidade que ingressei pela parte de engenharia agronómica, pelo curso de agronomia, que fiz em Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa. Curiosamente, 5 anos em Lisboa, a contar os dias para regressar aos Açores, para regressar à ilha, porque o mar, o sal do mar estava-me no sangue e eu não conseguia, pura e simplesmente, vislumbrar outro sítio para morar que não fosse uma réplica exata da Ilha do Pico. E, portanto, como não encontrava nenhuma, tive que regressar à ilha e foi aí que tenho feito desde sempre o meu percurso profissional na área da viticultura, na área da enologia e também mais recentemente na área florestal. Portanto, tem sido sempre por aí. Eu vou questionar o Vasco sobre uma coisa. Eu conheço bem o Pico,
conheço algumas pessoas do Pico. Já ouvi outras pessoas que são de lá que dizem que as saudades das Pedras Negras, que são quase como saudades de família. O Vasco referiu-se ao mar. Quanto às Pedras Negras, esta afirmação que eu tenho ouvido faz sentido? Faz todo o sentido. E a prova disso é que eu encontro-me na Ilha das Flores. É uma ilha lindíssima. Vim cá quando pequenino, não tinha a percepção de quão bela era esta ilha, e eu tive realmente, nos últimos dias, que aproveitei para conhecer melhor a ilha, tive a oportunidade de me aperceber que a Ilha das Flores, melhor nome não lhe poderia ter sido dado. É uma ilha muito bonita, realmente é um paraíso no meio do Atlântico, mas o Pico é diferente, um bocadinho diferente, e é um bocadinho diferente exatamente pelo negro, porque o Pico consegue ter o verde que cá tem nas flores, consegue ter o azul que cá tem, mas tem uma componente negra, da rocha negra, do basalto, que realmente é diferente do resto das outras ilhas. E isso aliado à montanha, que é imponente e que tem uma presença mágica, acho que é algo que nos atrai e que nos entra na massa, como diz um grande amigo meu, na massa, na medula, e portanto é modular e muito dificilmente se consegue esquecer. E portanto é essa componente negra, da rocha negra, do verde e do azul do mar, esse triplete, digamos assim, de cores, que torna o Pico único e mágico. Como eu dizia no princípio desta amável, simpática conversa, o Vasco tem alguns amores na vida. Um deles já foi subejamente referido, que é pela ilha, pelo Pico, pelo mar, pelo negro, também pelas vinhas, enfim. Há um outro amor que vamos também entendê-lo mais profundamente, que é a música. Vamos entrar no campo musical com este trecho magnífico que nós estamos a ver, que é uma composição sua e de um outro amigo musicólogo, se é que assim se pode dizer, que se chama Do Alto desta Montanha.
começo por dizer que, e como já referi, a minha freguesia tem uma tradição enorme em termos de instrumentos de cordas. Desde sempre me lembro de ouvir tocar, ou fossem tunas, ou fossem grupos folclóricos. O grupo folclórico da Casa de Povo da Candelária é inclusivamente o mais antigo dos Açores. E, portanto, as tunas também fizeram sempre parte da tradição. Chegando no passado, na década de 60, houve uma altura em que havia duas tunas de excelente qualidade na mesma freguesia. Tunas rivais, e essa rivalidade é que as tornavam tão boas. Portanto, eu nasci e cresci no meio musical, a aprender a ouvir mestres do dedilhar as cordas, no bandolim, no violão, no violino, na viola da terra, e com naturalidade aprendi música e aprendi o primeiro instrumento, que era o bandolim. E depois fui de forma autodidata aprendendo o violão, e a passagem para a viola da terra é algo que acontece naturalmente. Viola da terra, que saliente para mim, é o instrumento mais bonito do mundo, com a sonoridade fantástica. O que acontece neste projeto em concreto é que foi um grupo de amigos que tocava numa tuna e quis experimentar novas sonoridades, e então formou um grupo cujo nome, lá está, apelo ao pico, se chamava Pedras Negras, o grupo. Éramos cinco elementos. O Laurinho Cardoso, que era um mentor, o mais antigo, o mais experiente, digamos assim, em termos de idade e musicalmente falando, é que compôs a parte musical deste número. E depois tínhamos o Jaime Ferreira, o Roberto Franklin, o Wagner Paulos, que é meu irmão, e eu próprio. Foi um grupo que, como disse, experienciou novas sonoridades com os instrumentos de corda tradicionais, músicas que até a nosso conhecimento nunca tinham sido experimentadas, com a viola da terra, com o bandolim, com o violão e com o baixo. E nasce um CD que foi editado em 2013, muito naturalmente, cujo título é exatamente o tema desta música, que é Do Alto desta Montanha. Algo que conta, na minha maneira de ver, e quando tentei construir a música, o meu amor pela terra e aquilo que ela queria dizer a mim. Quis transmitir aos de fora o que era o pico e o que era a montanha, o que é que isso queria dizer. Este projeto em concreto, que tem a ver com a Escola da Criação Velha, foi algo que me deu uma satisfação enorme, porque tudo se torna muito mais bonito quando vemos algo criado por nós, cantado pela voz de uma criança.
E foi isso que aconteceu. A Escola da Criação Velha, pela mão da professora Suzete, desenvolveram uma experiência chamada Montanhas de Aprendizagem, cujo tema foi uma constante ao longo de todo o ano letivo, e a partir daí foi-nos feito um convite para na festa de final de ano encerrarmos o ano letivo, os Pedras Negras, com as escolas do pré-primário, com a escola pré-primária, com os alunos do pré-primário a cantar a música. Foi algo de transcendente, porque realmente é fabuloso, maravilhoso ver uma criança a cantar aquilo que nós criámos e com uma satisfação, um sorriso nos lábios, a interpretar tal e qual como nós, quando criámos, sonhámos que devia ser. De salientar que o Vasco manteve à flor da pele a modéstia, porque a letra deste tema é sua. É sim, é minha. Ora, muito bem. Vamos ter que ir ao passado no tempo e eu vou ter que lhe perguntar: herdou esta vocação, este bichinho para a música de alguém da sua família ou nasceu? Eu encontrei em minha casa 2 instrumentos. Encontrei uma guitarra portuguesa e uma viola da terra, ambas sem cordas, que supostamente teriam pertencido à minha avó e ao meu avô maternos. Nunca os ouvi tocar. Sei que eles dedilhavam, mas não era nada que eles se dedicassem. E, portanto, cresci com aqueles 2 instrumentos nas mãos, mas foi algo externo à minha família que me levou a procurar a música e a aprender a música, o gosto pela música e o dedilhar as cordas, porque acho que é algo que nos apazigua e que nos faz bem, a música. E foi por aí, foi um bocado por aí, e com os amigos, mas também com facilidade na minha freguesia, haver na altura disponibilidade por parte dos grandes mestres, principalmente um grande mestre, foi o Sr. Francisco de Matos, que era o mestre de uma das tunas e que se predispunha ainda a algo que nos falta hoje, que se predispunha a ensinar música e o tocar os instrumentos de corda tradicionais. Algo que está a cair em desuso e algo preocupante para a nossa música tradicional açoriana. Na altura tivesse a facilidade de encontrar alguém que se predispusesse a fazer esse tipo de ensino e esse tipo de ensinamento, digamos assim, de dedilhar. Segundo um estudo levado a cabo por um grande amigo nosso da Ilha do Faial, que é o Dr. Vítor Ruidoso, a Ilha do Pico tem, per capita, o maior número de músicos do país. Quer filarmónicas, que bate o recorde, quer em os diversos ramos da música, desde o pianista, enfim. Isto para dizer que, ou para lhe perguntar se a sua paixão vai mesmo pelos cordofones ou se vão alguma coisa para os instrumentos de sopro. Não, vai exclusivamente pelos cordofones. Alguma percussão também, porque toquei percussão nos meus tempos de juventude, bateria num conjunto, mas exclusivamente percussão e instrumentos de corda. Porquê? Porque na minha freguesia é das poucas do Pico em que nunca houve filarmónica. É uma freguesia exclusivamente dedicada a instrumentos de corda. São poucas as do Pico que isso aconteceu, porque quase todas as outras têm uma filarmónica, algumas até têm 2, algumas freguesias têm 2. E, portanto, nunca houve tradição na minha freguesia de instrumentos de sopro e, naturalmente, enverdei pelos instrumentos de corda. Mas reconheço a importância que têm os instrumentos de sopro na minha ilha e a música acho que está presente na sua grande maioria dos habitantes do Pico. Ora, muito bem. A sua profissão, que disse já há pouquinho, tem a ver com exatamente as plantas, com a nossa natureza que é tão bela e tão simpática aqui pelas ilhas dos Açores, as nossas 9 ilhas. Fala-nos um pouco como vai exatamente o ambiente lá pela Ilha do Pico, referindo-nos à natureza Bem, o Pico é a segunda maior ilha dos Açores, mas deve ser, de momento, a que tem maior área de grau de proteção, digamos assim, de floresta endémica. Portanto, o Pico tem uma componente agropecuária
virada muito, com aptidão muito para a produção de carne. As pastagens que lá existem não são de qualidade suficiente para se produzir leite, enquanto que assim o justifique. E, portanto, a agropecuária envereda muito pela produção do gado de carne, e toda a restante área, em termos de altitude, que se não é pastagem, é espécie quase de proteção, são espécies de proteção, são espécies endémicas que requerem um estatuto de proteção especial. Em termos de madeira, a área, não existe grande área de produção de madeira, existe alguma, mas não muita, porque exatamente por o solo ser muito pobre, uma criptoméria, vamos dar o exemplo de uma criptoméria, leva o dobro do tempo a se fazer que leva, por exemplo, em São Miguel, que o chão é muito mais fértil. Como já referi, a parte turística passa muito, neste momento, está a ter uma grande alavancagem pelo enoturismo. O enoturismo, a parte de viticultura, a parte de enologia, tem crescido exponencialmente nos últimos anos. A área que se encontrava abandonada na zona da maior aptidão da ilha está a ser realmente recuperada, com os apoios governamentais muito bons. Os apoios existem, mas também o homem do Pico soube aproveitá-los e lançou mãos à obra, e neste momento são quase 1000 hectares, são mais de 900 hectares que estão em produção de vinha, com castas aptas a produzir os vinhos certificados. Ou seja, quando se fala em vinhos certificados, são os vinhos com denominação de origem ou com indicação geográfica e que são passíveis de serem certificados pelo organismo no qual eu também trabalho, que é a Comissão Vitivinícola Regional. E, portanto, foi um crescimento enorme e neste momento encontra-se muita gente a procurar o Pico, não só pela montanha, que é realmente o ex-libris, não só pelo mar, pela costa e pelas adegas, que são sebejamente conhecidas por ter ambientes fantásticos de confraternização, mas também pela parte enológica, pelo vinho e pela paisagem património mundial que lá existe, classificada desde 2004 pela Unesco, que é nossa, que existe no Pico e que já é alvo de uma procura enorme por parte do turista. Fazendo parte desse grupo de enologia, quer-nos opinar sobre as ilhas que produzem melhores bebidas? Eu acho que seria interessante para aquele que me vai ver e ouvir e quiser optar por uma bebida made by ilhas. Bem, isto funciona assim. Dividindo em ilhas, existem 3 zonas com estatuto de denominação de origem, ou seja, o estatuto máximo que se pode atribuir a um vinho. Essas 3 zonas são a zona do Pico, a zona da Graciosa e a zona dos Biscoitos na terceira. Portanto, são os DO Pico, DO Graciosa e DO Biscoitos. Para além deles, existem em todas as outras ilhas dos Açores o IG, a indicação geográfica, que é a classificação logo abaixo que existe do DO e que permite já ter outras castas e os vinhos serem produzidos noutras zonas. Se vamos falar nos DO, vamos falar exclusivamente de vinhos brancos e vinhos licorosos, que são realmente os melhores vinhos que nós temos nos Açores. E porquê é que são os melhores vinhos que nós temos nos Açores? Porque, para começar, os vinhos tintos requerem uma coisa muito especial. Há um fator especial para produzir um bom vinho tinto, que é o número de horas de sol em que a videira tem que estar exposta. Ou seja, tem que haver exposição solar direta. Todos nós sabemos que nos Açores, infelizmente, a exposição solar não é tão grande como um Douro ou como um Alentejo. E, portanto, os vinhos tintos nunca vão ser da mesma qualidade de um bom vinho alentejano ou de um bom vinho do Douro. Mas se passarmos para os vinhos brancos, que são menos exigentes em luzes de sol direta, em horas de luz de sol direta, temos uma componente fantástica aliada a eles, que é o facto de serem um solo muito rico em mineralidade, por serem solos vulcânicos, aliado ao fator mar, ao sal do mar, o que promove vinhos, cria vinhos fantásticos, que são vinhos com uma frescura, com uma mineralidade e uma acidez que são únicas no mundo. E daí os nossos vinhos açorianos serem muito bem cotados. Se vamos falar por ilhas, temos uns vinhos brancos muito bons no Pico, temos vinhos brancos muito bons na Graciosa, com características diferentes, mas muito bons também. Vamos ter vinhos também brancos muito bons na terceira. Ultimamente em São Miguel, apesar de não serem DO, começam a aparecer também vinhos brancos diferentes, com classificação IG,
e os tintos também diferentes, bastante simpáticos. Portanto, os nossos vinhos nos Açores, por qualidade, são primeiro os brancos e os licorosos. Vamos ter, a muito breve trecho, uns espumantes que prometem também grandes qualidades, porque para termos um bom espumante temos que ter um bom vinho branco de base e experiências já têm sido feitas nesse sentido. Temos rosés muito interessantes e uns vinhos tintos aceitáveis, que são nossos, que não têm defeito, atenção, mas que têm feitio. E, portanto, tem que saber bebê-los, por terem exatamente esse feitio diferente. As ilhas, neste momento, a produzir vinho, são com este nível de IG ou DO, são realmente o Pico, a Graciosa, é a Terceira e São Miguel. Foram instaladas recentemente no Faial algumas vinhas que se pensa que a breve trecho também poderão produzir e aparecer no mercado em pouco tempo vinhos também do Faial. Eu não posso perder uma vez mais a oportunidade, porque esta é mesmo única. Há sempre, pelo menos para mim, com certeza, para muitos daqueles que nos vão vir e ouvir, um questionamento que é: qual é a diferença, e isto vai ter que nos desvendar isto e tirar o véu, entre um vinho de missa e um vinho do mercado? À partida, por definição, o vinho de missa é aquele que não sofre qualquer influência humana, ou seja, que não é adicionado qualquer produto na sua fermentação. É um vinho em que exclusivamente se põe as uvas, o sumo da uva a fermentar de forma natural e ao qual não é adicionado absolutamente nada. Portanto, esse, por definição, é o vinho de missa. O vinho para consumo humano leva sempre, digamos, uns pozinhos para o afinar e digamos, para fazer realçar certos aromas e certos sabores, que, atenção, não é defeito, né? E esses produtos são perfeitamente controlados, mas realmente há formas de tirar melhor partido daquilo que a uva nos dá, em termos aromáticos e em termos gustativos. E isso nós fazemos, os enólogos fazem, utilizando alguns produtos que não, por simplesmente de forma natural não se conseguiria. Então, escusado será dizer, e por essas suas palavras tão esclarecedoras, que até eu fico feliz com isso, não é? Para estarmos a beber a integridade total de uma uva, é o vinho de missa. É o vinho de missa. Na sua verdadeira acessão da palavra, é um vinho totalmente natural. Eu já não me lembro que paladar é que tem um vinho de missa, mas é tragável? Alguns são. Outros, nem tanto, porque se for para cumprir a regra e à risca o facto de não podermos adicionar nada, mais facilmente eles se estragarão porque não estão conservados. Portanto, o vinho de missa tem maior possibilidade de perder as suas propriedades e de alguma forma ficar adulterado em termos de aromas e de sabores. Também é sabido que, para um mero cidadão, que uma das características quando se vai à banca comprar uma garrafa de vinho é o grau de álcool que ele tem. Isto é verdadeiro ou falso ou mentira? Isto tem havido várias tendências a nível mundial relativamente à percentagem de álcool que os vinhos têm. Existem enólogos que que utilizam a técnica de ter maiores teores alcoólicos nos vinhos. E existem outros que nem tanto. O teor alcoólico dá garantia ao enólogo que o vinho mais facilmente se conservará. Mas, por outro lado, se bem que à partida o álcool pode ser um potenciador dos aromas, devido à sua volatilidade, na minha opinião, quando é em demasia, o álcool mascara o aroma do vinho e disfarça, abafa, digamos assim. E, portanto, como em tudo na vida, julgo que deve haver conta, peso e medida. E a percentagem alcoólica de um vinho passará também por aí. Se um vinho branco, 12,5%, 13% de álcool, entre o 12 e o 13 é um vinho que eu acho bastante aceitável, porque consegue ter o teor alcoólico suficiente para potenciar aromas, mas não ter em demasia para que os mascarem. Quando vemos vinhos no mercado, vinhos de mesa, digamos, sejamos claros, não vinhos licorosos, mas vinhos de mesa para se consumir à refeição, com 14 e 15, eu acho que é um disparate, acho que é demais. Mas isso está sempre no poder de decisão do enólogo
e está nas mãos dele, por isso é que os vinhos são diferentes, por isso é que abrir uma garrafa de vinho é mais que abrir um invólucro e verter um líquido, é potenciar experiências entre amigos e é exatamente essa beleza de poder discutir o vinho no copo e podermos criticá-lo, digamos assim, o que encontramos. O Vasco falou-nos no grau de álcool do vinho branco, falta-nos o vinho tinto. O vinho tinto é no mesmo grau, é no mesmo grau. Eu falei nos vinhos brancos exatamente porque são aqueles que mais comumente encontramos no mercado e vinhos açorianos de melhor qualidade. Mas o vinho tinto é exatamente a mesma coisa. O contrário já não se passa, por exemplo, com vinhos licorosos e convém fazer aqui o realce. Existem vinhos licorosos de 20% de álcool, que eu conheço de forma natural, já foi produzido no pico, e que o álcool, aliado à complexidade da uva e da fermentação que ocorreu, potencia notas fantásticas aromáticas e ao contrário de ser mascarador ou de ser um fator diminutivo da característica do vinho, é um fator potenciador de aromas e realmente de uma complexidade fantástica dos vinhos que eu conheço nos Açores com teores alcoólicos acima dos 18. Ficávamos aqui a conversar efetivamente muito mais tempo. Para além dessa sua paixão pela natureza, dado a sua profissão, a paixão pela música, a paixão pelo vinho, bem como na sua vertente também da prova, quantas mais paixões? Há assim aquele algo que o Vasco gostaria de fazer ou que faz? Eu acima de tudo, e ao longo da vida tenho-me apercebido que não interessa ter muitas paixões, interessa ter poucas e nos dedicarmos a elas a tempo inteiro. Só assim é que faz sentido. Portanto, não é algo que me passe no meu horizonte absorver mais paixões, nem me apaixonar por mais nada, porque se me dedicar de alma e coração acho que já tenho, é mais que suficiente e já estou mais que preenchido. O Vasco, quando chega à casa, mais estressado, um pouco mais cansado, naqueles dias que apetece relaxar, partilhe connosco qual é a música que coloca lá no fundo, o género. Tem que ter a nossa viola da terra e tem que... e os acordes e as melodias que lá saem têm que me fazer pensar no mar e no nosso verde, na nossa montanha, nas nossas montanhas. Tem que me tocar os Açores, a música. Na parte final das nossas conversas, nas conversas simpáticas e amáveis que as pessoas concedem à costa ocidental, eu deixo ficar sempre um espaço com a finalidade de, se a pessoa pretender dizer algo que não tenha sido falado nesta conversa, e também peço para que, se quiser deixar ficar uma mensagem, um apelo ou algo para todos aqueles que nos vão ver e ouvir, este é o espaço. Eu, em jeito de encerramento de uma visita que fiz a esta bela ilha, só tenho a dizer que quanto mais conheço os Açores, mais me orgulho de ser açoriano. Quanto mais conheço a história do povo açoriano, mais me orgulho de dizer que o meu sangue vem de lá, descendo de lá. Não só aqui nas Flores, mas em todas as ilhas, a forma como encararam as intempéries no tempo dos descobrimentos e como ao longo dos anos souberam superar todas as provações e todos os ciclones da vida, é algo que me deixa orgulhoso ao máximo de ser açoriano. Peço-vos encarecidamente, e no que respeita aqui às Flores, que preservem esta ilha conforme está, que não a deixem estragar por nada deste mundo com unhas e dentes, porque ainda é um cantinho do paraíso que encontramos aqui no meio do Atlântico e que convém a todo custo preservar. Portanto, orgulho-me de ser açoriano e convido todos os açorianos a conhecerem as suas ilhas e a procurar a história de cada uma delas, porque são histórias fantásticas, histórias de um povo do qual só nos temos que orgulhar. Vasco, Paulos, muito obrigado por esta simpática, amável
carinhosa conversa que nos presenteou. Espero que essas suas paixões que criem cada vez maiores e mais frutíferas raízes, para que no futuro, que será sobejamente feliz, com certeza, para si, bem como para aqueles que o rodeiam, se tornem dias felizes e dias que o Vasco goste mesmo de levar até à eternidade, que será um dia a nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Esta montanha, admiro o que Deus deu. O meu olhar acompanha, que maravilha tamanha, vestida de negro véu. Vejo Faial mesmo ao lado, contorna o azul do céu. Por São Jorge tudo de mar rodeado, é sina de Serilhão. Vivo à beira do mar, deste mar que maravilha. Vejo golfinhos passar, tão velozes a saltar, como à ponta da ilha. Presa na vela de um bote, monstros de um vinheteiro, negras da uva de cheiro, arcoar o cachalote. Nascido da pedra negra, quando chega a maresia, o inverno é nosso fado. Tão grande é a ventania que o mau tempo nos envia o sabor amado salgado. Vivo à beira do mar, deste mar que maravilha. Vejo golfinhos passar, tão velozes a saltar, como à ponta da ilha. A alma de um baleeiro, presa na vela de um bote, mãos nuas do vinheteiro, negras da uva de cheiro, arcoar o cachalote. O negro da rocha atrai, aquece o coração. Tão longe o sonho vai, com a chuva ele cai, traz de volta a razão. E daqui do alto eu vejo toda a razão de existir. Tudo o que quero e desejo, arranco da alma um beijo, só me apetece
flores de um vinheteiro, negras da uva de cheiro, arpoar o cachalote. Vivo à beira do mar, este mar que maravilha.